O texto de Isaías 42, hoje, que eu vou me ater. Ontem eu falei de 1 a 5, hoje eu vou falar a partir do 6. É um texto pequeno. Isaías 42 é um texto messiânico, ou seja, ele aponta para Cristo, para o Messias. E eu amo o Velho Testamento, porque, na verdade, o Novo Testamento, ele foi escrito após até Cristo já ter ido embora. E alguns sobre pesquisa, que é o caso do Dr. Lucas, né? Ele pesquisou o que aconteceu e tal, ele vai fazendo ali a sua dissertação de mestrado, o Lucas. Mas o Velho Testamento, quando Jesus diz, olha, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, Jesus estava falando do Velho Testamento. Então, a beleza do Velho Testamento não é você pegar aquelas partes históricas, que invadiu a cidade, matou criança, matou isso, ou foi escravo, tal, não. É você, na essência do texto, você vê Jesus. Tá certo? Então, no Isaías 42, que é, como lhe falei, é um dos textos messiânicos, e só não é ele, tá certo? Ele diz o seguinte, olha, vou reler, a parte de ontem, só reler. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhi, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, o autor está falando de Cristo ainda 750 anos antes de Cristo vir. As características, né? E ainda desse servo do Senhor que viria, diz que ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, e, em verdade, promulgará o direito. É isso que Jesus veio fazer. Promulgará o direito. Angélica, boa noite. Tudo bom, minha irmã? Minha irmã, aí nessa live que você está aqui no Instagram, essa pessoa de cima, Dado Lins, é filho de Yolanda, viu? Eu não sei o nome dele, que só parece Dado Lins, mas é um dos filhos de Yolanda. Então tem dois primos aí, três, um falando e dois aí na live. E aí, resultado, não esmagará, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, certo? E as terras do mar, certo? E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isso aqui é uma analogia. Ele quer dizer que as terras do mar, ou seja, tudo, em nome de Jesus, vai aguardar a ação de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a natureza geme aguardando a volta do Senhor. Tá certo? Deixa eu botar aqui. Aí, minha irmã. Muito bem. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu. Tá certo? É a analogia que os céus, ele é quase como a questão é o seguinte, é como um rolo, ele é aberto, como o rolo de um livro, certo? Aí diz assim, ó, o Senhor que criou os céus e os estendeu, esse Senhor que formou a terra e tudo quanto produz, esse Senhor que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela, ou seja, está dizendo que o espírito meu, o espírito seu, é Deus que nos dá, o fôlego é Ele que nos dá. Eu, o Senhor, agora está se reportando ao Cristo que viria. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ou seja, ele está dizendo, já profetizando, que Jesus seria a luz para os gentios. Por isso que o judeu, rejeitando a salvação, é como, assim, a grosso modo, Jesus dissesse, olha, vocês não querem reconhecer que eu sou o Redentor? Não. Ótimo, agora vou para aquele povo que precisa. Está lembrado que uma das parábolas ele chama, manda
chamar os pobres da rua para sentar à mesa, aqueles pobres somos nós sentados à mesa de Cristo. E ele disse, Deus disse, que farei mediador da aliança. Ou seja, novamente a Bíblia ratifica que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Não existe medianeira. Não existe medianeiro. Só existe um mediador, que é Cristo Jesus, entre Deus e homem. E também Romanos ainda coloca o Espírito, como o Espírito também intercede por nós. Mas a intercessão do Espírito é mais como traduzir, digamos, nós não conseguimos nos expressar diante de Deus com perfeição, e o Espírito Santo tem uma das funções, pegar a nossa oração tal e colocar perfeita diante do Pai. Então ele diz mais, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Eu já disse em outras lives, Deus não prega, prega sem estopa. É um termo muito comum aqui em Pernambuco. Prego sem estopa, tá certo? Ou seja, quando ele prega um prego, ele prega com finalidade. Quando ele manda alguém ou chama alguém, ele chama alguém para uma finalidade. E aí ele diz, olha, eu chamei você em justiça, chamei você, né? Peguei você por sua mão, eu te guardei, te farei mediador, para quê? Para que você abra os olhos aos cegos. Então, o primeiro ponto que Deus coloca, Jesus, para mim, para você e para a humanidade, abrir os olhos aos cegos. Isso é tão interessante, porque antes de nós conhecermos a Cristo, mas o Cristo espiritual, ou Cristo carisma, tá certo? Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós líamos um Salmo 91, certo? Um Salmo 23, algum trecho do Evangelho, nós líamos, ficava no nosso coração, puxa, é muito bonito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Rapaz, isso é lindo demais, mas você só vai entender o Salmo 23 se o Senhor abrir os seus olhos, porque até lá nós somos cegos, você é cego. É por isso que antes de ler a palavra de Deus, você tem que orar, Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu entenda, consiga ver o que tu queres falar comigo através dessas letras. E ele diz, olha, a primeira finalidade do Messias, de Cristo Jesus, vai ser abrir os olhos aos cegos, certo? Segunda finalidade, segundo o texto, tirar da prisão os cativos. Tem gente tão presa que espiritualmente ela está no cárcere. Ela não consegue se libertar. Às vezes é um medo terrível de alguma coisa, um pavor sem fundamento, e ela não consegue se libertar. Ela vive em cativeiro, especialmente quando é referente ao pecado. Tem gente que não consegue se libertar de algo que está fazendo mal a ele e a outra pessoa, ou a outras pessoas. Ela não consegue se libertar. Então, isso é um cativeiro. Jesus veio tirar você desse cativeiro. É como Paulo diz lá na carta dele aos Colossenses, quem mentia, não minta mais. Né? Quem adultera, não adultere mais. Ou seja, na verdade, está dizendo, quem agia dessa forma, antes do Senhor tirar você do cativeiro, entenda, ele libertou você, porque a Bíblia diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para a libertinagem. Ele nos libertou para a liberdade. Então, ele quebrou as correntes da minha vida, do meu cativeiro, de repente, do seu cativeiro, tá certo? É isso que ele está dizendo. E aí mais, ele diz dois aspectos. Os cegos e os cativos do cárcere, eles dizem que são justamente duas classes de pessoas que jazem, estão mortos, né? Tanto que jazem que você vai no cemitério, você vai ver o jazigo, porque ali jaz, né? Ou ali no cemitério jazem.
ele está dizendo que esses cegos e esses cativos do cárcere jazem em trevas. Então, isso é muito interessante, porque ele mostra que uma vida sem Cristo é uma vida de treva. E às vezes a gente olha aqui e pensa que essa luz que está aqui, essas lâmpadas, eu ter tomado banho, penteado o cabelo, estar cheiroso, perfumado, viver em sociedade, estou fora de treva. Não. Essas trevas são algo espiritual, mas que redundam na minha vida real. Então, a pessoa que vive em trevas, uma pessoa que vive sem Cristo na sua vida, ela tem uma raiz de amargura, ela tem uma raiz de tristeza, ela tem uma raiz que ela não se gosta, ela se coloca para baixo. É uma pessoa que visivelmente ela não consegue externar confiança. As pessoas olham para ela, não vê que nela existe uma paz, porque ela não se libertou do cativeiro, ou não deixou Cristo quebrar essas correntes que aprendiam. É isso que ele está dizendo, a finalidade do servo do Senhor. Então você veja o seguinte, como eu disse no início da live, o Velho Testamento é tremendo, porque você tem que ver Jesus nele. Aí você chega aqui no livro de Isaías, que foi escrito 750 anos em média antes de Cristo, e você está vendo Cristo aqui no Velho Testamento. Por isso que Cristo disse, olhais as Escrituras, examinar, minha gente, tá aqui, você pega um texto para cima e para baixo, Senhor, fala comigo, né? Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Peraí, eu sou gentil, então tu, Jesus, é a luz para os gentios, tu é luz para mim? Aí Jesus fala no Salmo 119, ele diz, olha, Luiz, olha, Lúcia, Nádia, Dado, Angélica, não é? Sila, Priscila, certo? Ele diz, olha, lâmpada para os teus pés é a minha palavra. Aí Jesus vai completando, olha, o salmista escreveu, lâmpada para os meus pés, ou os teus pés, é a minha palavra. Ou seja, essa luz que Isaías escreveu aqui, certo? Luz para os gentios, eu sou luz através desta palavra que você está lendo. Por quê? Através desta palavra. Porque essa palavra é que você vai comendo, você vai ruminando, que nem um boi, né? Vamos logo dizer assim, que nem um boi, né? O boi, papai tinha fazenda em Gravatá, e às vezes você via o boi comer capim o dia todinho e tal, e à tarde, ou às vezes à noite, mesmo que fosse na madrugada, você via o boi deitado na cocheira e ruminando, ou seja, o que ele comia voltava para a boca e ele mastigava. É apenas uma analogia de que você lê um texto, você tem que ruminar que nem o boi. Volta esse texto para a tua mente. Ah, você entendeu um pouquinho? Volta de novo para a tua mente e começa a ruminar, para que você comece a tirar os bons nutrientes que a palavra de Deus tem para mim, para você. E aí ele continua. Já aprendemos aqui nesse texto que Jesus veio abrir os olhos dos cegos. Se você não consegue entender bem a Cristo, se você não consegue entender bem o que significa igreja, corpo de Cristo, não é igreja da denominação. Igreja, o somatório meu com você, com outra pessoa, imperfeita. Se você não consegue entender, ore a Deus para que Deus tire a venda dos seus olhos e você veja. E aí ele continua, tá certo? Ele continua. Deus novamente falando para Isaías, escreve aí Isaías, quem está mandando, né? Ou te revelando Isaías. E mais ainda, olha Isaías, lá no futuro que você nem imagina, um ano de 2020 em Recife, com as pessoas numa live, Isaías, você não sabe nem o que é isso, Isaías. Alguém vai aprender desta revelação do que sou eu, o que é meu filho, o que é realmente esse que intercede por esta aliança. Este filho que quebra as correntes da prisão, tira você do cárcere e ainda abre seus olhos espirituais. É muito bonito. Eu, Senhor,
diz no verso 8: eu, o Senhor, este é meu nome. Enquanto ele usa a palavra eu, o Senhor, na verdade, ele é o eu sou. Eu sou. E acabou essa história. Né? Você lembra aqui, Moisés, na sarça ardente, quando Deus disse, ó, você vai a Faraó, e Moisés procurando escapar, né, da responsabilidade. Mas Moisés pergunta para Deus, vem cá, quando eu chegar diante de Faraó, eu digo a ele, qual é o nome de quem está me enviando a ti, a Faraó? Aí Deus disse, basta dizer uma coisa, eu sou, te enviou. Então, quando ele diz aqui, eu sou o Senhor, bastava eu sou, eu sou o Senhor, Deus está dizendo, este é o meu nome, o eu sou, a minha glória, pois não andarei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele pegou pesado. Ele pegou pesado porque nesse texto aqui, Deus está dizendo, olha, eu sou, e a minha glória, ou seja, o que me é devido, eu não aceito que você preste culto a outro, porque o outro não fez nada por você. Eu sou aquele que faço, eu sou aquele que faço com você uma nova aliança. E como sou eu que faço uma nova aliança com você, como é que você vai glorificar outro ou outra? Ele pega pesado. Quantas pessoas atribuem as suas bênçãos, as suas graças a outras pessoas que nada fizeram por você, nada, não morreram, fizeram nada por você e nem por eles pode fazer. E Deus diz aqui, eu sou, eu não passo minha glória para ninguém, ou seja, o que você tem que glorificar a mim é a mim e não a outra pessoa. E ele diz mais, não darei a outro a minha glória e a minha honra não darei a imagens de escultura. Não precisa falar mais nada. E ele continua. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. As novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Ou seja, é outra particularidade. Porque a Bíblia diz que Deus não fará nada sobre a terra sem antes revelar aos seus servos. Presta atenção. Deus só fala por antecipação a quem é servo, a quem é serva. Não adianta. Ele mostra o que vai acontecer, seja na política ou no mundo, a quem é servo, a quem é serva. Lembra-se de Abraão? Quando Deus planejou destruir Sodoma e Gomorra, ele disse, epa, que eu tenho que falar isso primeiro para o meu amigo Abraão. Ele tinha Abraão como amigo. E então ele vai falar para Abraão, olha, Abraão, vou fazer isso com Sodoma e Gomorra. E Abraão, peraí, Deus, o meu sobrinho Ló está lá. E Abraão começa a conversar com Deus, tá certo? E que se tiver se tiver um justo, aí Deus diz, olha, por aquele justo eu não vou destruir. Ou seja, Deus manda o anjo tirar Ló e a família. Por quê? Porque Deus entendeu que naquele meio de Sodoma e Gomorra, por incrível que pareça, existia um justo que não precisava morrer, que foi Ló. Então aqui, Deus está revelando ao seu servo Isaías. Nós vemos logo no começo de Isaías 6, né? Quando Isaías a Bíblia começa a dizer, no ano da morte do rei Uzias. Quer dizer, era um ano de tristeza. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele começa a relatar aquela figura, certo? Quando ele vê o Senhor, já falei aqui na live, ele tem a certeza que Isaías agora está ferrado, porque ele era pecador diante do santo. Ele poderia, na ideia dele, ser queimado. E ele faz, ai que eu estou perdido, porque sou homem
de impuros lábios e habita bem no meio de gente impura, vamos dizer assim. Foi quando o texto diz que Deus, né, que ali o anjo pegou um tenaz, um pegador de brasa, uma brasa do altar, isso é tudo no mundo espiritual que se dá, voou até ele e tocou-lhe os lábios. E aí santificou ele do pecado. Por quê? Normalmente nós pecamos pela língua. Não é verdade? Pela boca. Então está ali, purificou. A partir daquele momento, que ele purificado, aí Deus lá do trono faz a pergunta: a quem enviarei? Ou seja, Deus só falou com ele depois que ele foi santificado. Isso é muito forte, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, porque nós erramos, nós estamos fora do véu. Mas por Cristo Jesus, pela graça dele, nós adentramos ao Santo dos Santos. E aqui, meu amado, é isso. Então, Deus está revelando agora ao seu servo Isaías. Servo, olha Isaías, no tempo que tu não sabes, virá esse, né, Redentor. Isso aqui é no capítulo 42, em outros capítulos, Isaías 53, ele quase que repete isso. Isaías 61, como foi dito ontem, né? O Espírito Seu está sobre mim pelo que me ungiu para, né? Então, ou seja, ele sai revelando a Isaías porque ele era servo. E na parte humana, dando pulo aí, no caso, vamos para João Batista, voz que clama no deserto, certo? Então, Isaías começou a preparar o caminho, arrependei-vos, 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 e batizando o povo, mas ele não sabia ainda quem era o Redentor. Mas veja bem, diz a palavra de Deus que estava um dia João Batista, que é primo de Jesus, mas vinha Jesus em direção a João Batista, e o texto é muito enfático quando diz que Deus cochichou no ouvido de João Batista o seguinte: João, tu estás vendo esse sujeito que vem aí na tua frente? Vamos dizer que João tenha dito não. Esse caba que vem aí na tua frente, João, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus revelou para João Batista, porque João Batista era voz, era servo de Deus. E aí Deus revelou para ele. Por que Deus revelou para Maria a gravidez? Porque ela era serva. Por isso que Amós diz: Deus não fará nada na terra, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E às vezes as pessoas só querem revelações, mas não são servos. Eu quero o recado de Deus, mas não sou servo, eu não sirvo. E eu quero tudo de Deus, mas não sou servo. E nós vemos que cada apóstolo, cada profeta era um servo do Senhor a quem Deus revelava. Está lembrado Noé? Noé, homem justo, Deus chegou para Noé, eu vou destruir a terra. Porque Deus olhou lá para cima, lá de cima, e viu, esse caba é um cara corretíssimo. Eu vou acabar com a terra, Noé, mas eu vou livrar você. Veja bem, Deus não deixou Enoque conhecer a morte. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque era servo. Enoque era servo. E a Bíblia diz: Enoque andava com Deus. E Deus não deixou Enoque conhecer a morte. Elias andava com Deus. E Deus não deixou Elias conhecer a morte. Isso não é algo que signifique que aquele ou aquela que conhece a morte, que nós vamos conhecer, não seja homem ou seja mulher de Deus. Cila, travou aí. Infelizmente, aqui não travou, não. Infelizmente, não. Aqui o sinal está altíssimo. Se travar para você, com calma, depois você vê no Stories esse videozinho. Rapidinho. Então, resultado. Então, Deus quer fazer algo, quer revelar, quer conversar com o seu povo,
mas faltam servos e servas, muitos. Gente do céu, Demo Chacari, que foi um precursor da Adonep, nem todos conhecem esse ministério, Associação de Homens do Evangelho, de Negócio do Evangelho Pleno, a Sinara Beze, que está aqui, ela conhece, e o vídeo está pausado. Peraí, pronto. Então a Sinara conhece, tá certo, a Adonep? Mas no livro dele, Povo Mais Feliz da Terra, ele faz uma revelação tremenda, que eles eram, se não me falha a memória, da Morávia, daquelas bandas lá, e existia um sujeito, era quase tido como louco, tá certo? Andava, vivia que nem João Batista, pelos matos, pelos cantos e tal. E um dia essa pessoa não sabia nem escrever, mas chegou para um grupo de líderes ali e disse, e riscou, pediu um papel e riscou, como se fosse o mapa, e as pessoas entenderam que era o mapa daquele país. E ele só soube dizer o seguinte, que Deus tinha mostrado para ele que as pessoas deviam sair dali e ir para longe, porque ia ter uma invasão. Muitos deram crédito a esse louco, outros não. E os que partiram foram para os Estados Unidos, uma boa parte, certo? Para a cidade de Nova York, tá certo? Lá na Rua Azusa, onde começou o grande avivamento lá. E de lá da Rua Azusa saíram os 2 missionários de lá que fundaram a Assembleia de Deus Belém, que torna-se a maior igreja do Brasil hoje, ainda é a Assembleia de Deus. A partir desse avivamento. Mas a história diz o seguinte, que aqueles que não acreditaram ficaram. 2, 3 meses depois, a Turquia invadiu. E ali houve uma matança tremenda naquele lugar. Mas Deus revelou o que iria acontecer para um servo. Né? De repente, você vê, e um João Batista, um cabra vestido com roupa de animal, comendo gafanhoto com mel, vivendo no deserto. Será que alguém daria crédito a ele? Mas ele foi precursor de Cristo. Amém? Então, a questão é essa, de hoje. Nós vimos em Isaías, certo? Isaías, capítulo 42, a partir do verso 1 ao verso 9, tá certo? Que é um texto messiânico, onde Deus falava do Messias que viria, embora aqui o Isaías não tivesse essa consciência. Mas Deus falou para Isaías, porque Isaías era servo. Deus, nós estamos vivendo aqui uma pandemia. Momento de terror. Se você não está com terror, a televisão, ela cuida muito bem de impor terror na sua vida. Certo? Ela faz isso. Mas não é para que você também não vá deixar de ouvir os conselhos da saúde pública. Pelo contrário, né? Pernambuco está batendo quase que um recorde, não está no top, mas parece estar em terceiro lugar em contaminação e morte. E eu confesso para você, eu não quero ir para a terra dos pés juntos agora. Tá certo? Mas se implanta terror. E de repente Deus quer falar, olha, para você que está aqui, né? Sila, Sinara, certo? Paulo, Priscila Lobo, Sila Silva, Angélica, né? Dado, Lúcia, Nádia. De repente Deus quer falar para você, olha, procura me ver dentro dessa pandemia. Eu quero falar contigo. Eu quero falar com você nessa pandemia. E de repente o pavor de 24 horas, ele esconde Deus que está junto de você, querendo dizer, olha, eu te amo, estou cuidando de você. Ah, Senhor, e se eu morrer, tu estás comigo. E se eu viver, tu estás comigo. Mas Deus quer falar com você. Olha, gente, como Deus tem falado ao meu coração nesses dias de pandemia. Tem falado, tem trabalhado na minha vida, tá certo? E Ele quer trabalhar na sua vida. Seja servo, seja serva. Servo não tem direito a nada. Às vezes o servo tem um prato de comida, certo? Quando o patrão diz, olha, vá ali, eu te deixo comer. Ou não.
Lembra quando Jesus disse, olha, vocês vão lá, pegou um discípulo e disse, vão, não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve nada, não leve nada, nada, nem comida, nem nada, nada, nada. E no meio dessa pandemia, Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu te louvo por cada vida que está nessas lives. Que tu possa falar ao seu coração. Aqui, nessa live, tem uma pessoa que eu vou me reservar dizer o nome dela hoje, que ela disse, Pastor Luiz, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Aí, Virgínia, Deus me abençoou e eu consegui fazer hoje, né, a feirinha da minha casa que estava faltando. É porque na humildade dessa pessoa ela tem sido serva. Mas ela ligou para compartilhar, eu fiquei feliz. Olha para mim, eu até chorei com o Naí quando você ligou e testemunhou para mim que hoje você conseguiu juntar o seu dinheirinho quando o filho disse e fazer uma feira para dentro de casa, certo? Olha aí, eu chorei. Chorei hoje quando uma mulher na televisão, humilde, com 5 filhos dentro de casa, perdeu dinheiro numa praça de interior aqui em Pernambuco, certo? Uma moça viu uma carteirinha, uma moça com marido desempregado, ela desempregada com filho de casa, ela saiu pela rua daquela cidade até encontrar a casa da senhora lá, certo? Com 5 filhos. Ela disse, encontrei ela com 5 filhos agarrados, chorando, porque perdeu o dinheiro da feira e encontrou alguém, um sacrifício, desempregado também, que diga, olha, eu achei o seu dinheiro. E depois ela mostra o armáriozinho dela, cheio de fuba, né? Ou fubá para alguns, fuba, feijão ali para ela e os filhos. Eu chorei, certo? Porque existe ainda gente decente. Deus procura servos e servas, porque Ele quer falar com você no meio dessa pandemia. Virgínia Batista, eu tenho lhe visto de quando em vez você louvando, tocando, certo? Louvando a Deus, você é uma serva do Senhor. Eu que o diga, você, Virgínia, é uma serva do Senhor. Nós temos aqui Paulo Andrade, eu não sei quem é, ainda só depois que eu vejo a foto. Então, Pai querido, Pai amado, abençoa essas vidas que estão aqui. Senhor, livra essas vidas, seus familiares, sua parentela. Livra, Senhor, da contaminação. Livra, Pai. Porque, como eu falei ontem, Senhor, dentro da estatística, não existe cama para ninguém. Porque se o povo adoecer, não tem aquele que tem o melhor plano de saúde, ou pior, não vai ter vaga, porque os hospitais vão estar lotados, as UTIs vão estar lotadas. Pai querido, Pai amado, eu bato na mesma tecla de hoje. Senhor, coloca uma semente de honestidade em nossos políticos. Para que, Senhor, o dinheiro, o recurso liberado, para que seja, né, comprado cama, seja feito hospital de campanha, ventiladores, medicamentos, Senhor, máscaras. Esse dinheiro cumpra aquilo para que foi liberado. Senhor, em nome de Jesus, uma vez a Miriam, Senhor, tornou-se leprosa porque desobedeceu, ficou com a mão leprosa. Senhor, eu não sei se é pedir muito, Pai, mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz assim, faz com que a lepra espiritual, certo? Torne-se vista na mão desses políticos desonestos. Gente do céu, há 4 semanas atrás, uma pessoa, uma senhora, só tem ela e o irmão, mora em Casa Forte, tá certo? E ela tem um embate muito forte com esse irmão, ela já tem quase 80 anos, o irmão de 60 e pouco não trabalhava, explorava ela, tomava todas, queria bater nela, tem que se trancar no quarto. Ela disse, Luiz, eu não aguento mais, ligou para mim. Eu disse, Senhor, vamos orar.
Eu quero dizer para você que não foi minha oração que ajudou ele, não. Viu? Preste atenção. Eu orei, Senhor, afasta esse rapaz de dentro de casa, manda ele para um canto dele, para que não haja morte nessa casa. Para que minha amiga tenha paz e ele tenha paz no outro canto, Pai. Orei mais ou menos por alto assim. Ouçam esse testemunho. Ontem eu recebo aqui um WhatsApp dessa irmã. Irmã, vírgula, nem crente é. É uma pessoa muito católica, mas há 50 anos que eu conheço, trabalhou comigo no banco. Ela disse, Luiz, obrigado. Nós dois estamos em paz. Eu digo, oi? Vem cá, que história é essa que nós estamos em paz? Isso foi ontem. Ele disse, na madrugada do domingo para segunda, ele no quarto dele aqui em casa, vomitou todo o sangue dele. E quando nós vimos, olhamos assim, chamamos o SAMU, sei lá quem que é, e ele estava morto. Levou-se o corpo para o setor de autópsia, tem um nomezinho aí do governo, e verificaram que o fígado dele foi beleléu. Tá certo? Não foi minha oração. Mas eu entendo que Deus recolheu. Deus, esquecendo essa parte assim meia funesta, Deus ouve sua oração. Coloque o seu mais difícil agora diante de Deus. Hoje, agora diante de Deus. Que Deus vai lhe atender. Coloque agora o seu mais difícil diante de Deus. Porque esse caso, eu compartilhei com uma pessoa em Salvador, que ela lida com socorro de mulheres que são judiadas por homens. E essa pessoa não é crente, essa pessoa é amiga nossa, mas ela frequenta um tipo de religião afro-brasileira, tá certo? E ela tinha me criticado, disse, Luiz, você tinha que ter ligado para, quando a moça reclamou, disse que tinha que ter ligado para a polícia. Eu digo, mas quem vai se responsabilizar se ele matar ela? Sou eu? Ou jogo para a polícia? Eu digo, estou orando. Ela disse, eu não acredito nessa oração sua. Ontem eu escrevi para ela, minha filha, eu orei e aconteceu isso. Ela disse, misericórdia. Eu não acredito. Eu digo, foi. E eu disse, certo? Então, resultado. Deus ouve nossas orações. Coloque-se o mais difícil agora diante de Deus, que eu vou encerrar essa live. Então, Pai, pega agora essas pessoas que estão aqui na live, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, nas tuas mãos a necessidade de oração dessas vidas agora, Pai. Mais uma vez, Senhor, visita nossos hospitais públicos que estão superlotados, independente do Covid, dizer que está sendo lotado agora, mentira, porque já vinha lotado, já não existia cama, não existia muito pouco UTI, pelo descaso da saúde pública, pelo descaso desses políticos, Senhor, que desviaram dinheiro não só para o bolso, Pai, mas muitas vezes para obras que colocassem o seu nome e deixaram o povo, Senhor, ali sem nada. Como nós tivemos, Senhor, uma parte do governo que, questionado por que não faria hospital, ele disse que fazer esses elefantes brancos, né, que são essas arenas, esses campos de futebol, que foram feitos para uma Copa falida, e estão hoje aí caindo aos pedaços por aí afora, era melhor do que o hospital. E hoje, na pandemia, vem à tona essa deficiência, mas ninguém vai ser culpado. Então, Pai querido, tem misericórdia dessas pessoas que estão no chão, pessoas que estão numa maca esperando atendimento, mas na maca de junto está alguém envelopada, Senhor, porque não tem nem como tirar. Senhor, o ser humano
foi criado à tua imagem e semelhança. Então, essa situação que nós estamos vivendo não procede de ti. Em nome de Jesus, não procede. Então, abençoa essas vidas, Pai. E que cada um aqui que colocou o seu mais difícil diante de ti possa testemunhar da tua fidelidade. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Bem, vocês aqui no Face, abençoe, Deus abençoe vocês. Vocês possam compartilhar, se você achar conveniente na sua linha do tempo, tá certo? Ou compartilhe na linha do tempo que quem você quer que seja abençoado, abençoada. Mais tarde estará no YouTube e eu publico o link, você pega o link que também você republica. E aqui no Instagram, o Instagram tem travado muito, mas é pelo excesso de lives, certo? Mas daqui a 15 minutos estará dentro do meu story e você não ouviu, quer ouvir, certo? A nossa conversa de hoje, vai lá no story e compartilha para quem você achar conveniente e você ouça novamente com calma, tá certo? Deus abençoe, vamos aqui, Nádia, mais uma vez, cheguei, boa noite, Lúcia de novo aqui, Pastor José Renda por aqui, Gabi Carlos Souza, vou encerrando aqui o Face, até amanhã, se